Olá a todos, hoje é dia 10 de junho de 2020, meu nome é Celso Cordeiro. Senhores, vou tentar aqui, demonstrar para os senhores, principalmente os colegas advogados, aqui de Campo Grande, Bangu, Santa Cruz, a razão pela qual muitos tentam me desqualificar, me colocando como uma pessoa de uma índole ruim, onde as pessoas devem se afastar. Senhores, olha só, senhores advogados, se o senhor se dirigir a um juiz aqui de Campo Grande, da primeira à sexta vara civil, ou lá da vara do Fórum de Santa Cruz, se não me falha a memória, são 2 varas, e Bangu, acho que são 4 varas, não tenho certeza. Mas se o senhor se dirigir ao juiz e perguntar assim: Excelência, é lícito que uma concessionária ela firme um contrato, uma concessionária prestadora de serviço, ela firme um contrato com a opção de não concluir com o contrato, embora obrigando o consumidor? Eu acho que a resposta só pode ser uma: claro que não, porque senão estaremos lá infringindo o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, diz que a concessionária deve prestar o serviço de forma eficiente e adequada. Nós estaríamos infringindo lá, afrontando o artigo 51, inciso 9, que diz: cláusula abusiva, nula de peno de direito, aquela que deixa ao fornecedor a opção de não concluir com o contrato, embora obrigando o consumidor. Também podemos aplicar também o artigo 39, inciso 5, do Código de Defesa do Consumidor, que trata sobre onerosidade excessiva. Pois bem, não tem outra resposta a ser dada. Caso contrário, estaria se rasgando o Código de Defesa do Consumidor. Bem como o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor trata de ilícito penal. Então perceba, se um funcionário da concessionária disser para a pessoa: olha, eu estou lhe oferecendo o serviço integral, estou cobrando pelo serviço integral, e numa área onde sequer existe de cara a estação de tratamento de esgoto, também não existe a rede coletora pública de esgoto sem tratamento, ele não estaria fazendo uma afirmação falsa e enganosa? Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, estaria configurado o crime de estelionato. Tanto isso é verdade que deflagrou lá a Operação Feng Shui. Coloque aí na internet SEDAI e Polícia Federal, que vocês vão ver essa operação, aonde estariam se desligando as suas estações também de esgoto. Afinal de contas, criou-se um entendimento de que poderia tão somente prestar uma etapa para poder cobrar por todas. Então, algumas concessionárias resolveram aí, de acordo com essa tese, desligar suas estações para oferir lucro de forma indevida, de forma ilícita, vantagem econômica, estariam configurado aí o crime de estelionato e o crime ambiental pelo despejo de esgoto sem tratamento na Baía de Guanabara. Mas olha só, os juízes, invariavelmente, os advogados, vocês sabem disso, colocam na sua sentença: segundo o recurso repetitivo, o RESP 1339313, firmou-se a tese de que, presente uma das etapas, autoriza a cobrança. Logo, julgo improcedente o pleito autoral, Gente, olha só. Seria, com a devida vênia, não querendo faltar com respeito aos doutos julgadores, mas não seria mais correto botar assim: olha, o recurso repetitivo, o RESP 1339, os ministros, no seu julgamento, firmaram a tese que, presente uma das etapas, autoriza a cobrança, uma vez que lá decidiu-se que o serviço de esgotamento sanitário ele é composto por um complexo de etapas autônomas. Peraí, se são etapas autônomas também tem que ser a cobrança de cada uma delas, porque senão teria razão de você colocá-las como autônomas, deixava no conjunto basta estar presente uma que você tem que pagar pelo conjunto. Mas olha só, vamos voltar aqui à sentença dos juízes. Presente uma das etapas, o STJ decidiu, no recurso repetitivo, que autoriza a cobrança. Mas
Não era mais certo botar assim, ó. O ministro do STJ decidiu que presente uma das etapas autoriza a cobrança. Contudo, as empresas réis firmaram um contrato com a população para a prestação das 4 etapas, e não apenas de uma. E os valores que ela cobra e recebe é para cobrir os custos dessas etapas. Logo, não é lícito que a empresa queira cobrar por algo que deixa de prestar. Caso contrário, nós estaríamos chancelando, estaríamos caracterizando o enriquecimento sem causa. Isso me parece que é o mais correto. E não ficar tão somente dizendo, presente uma das etapas, o STJ decidiu que pode cobrar. Porque, senhores, em Petrópolis, a concessionária lá, ela não realiza o tratamento. A concessionária Águas do Imperador. A concessionária Copasa de Minas Gerais, ela não realiza o tratamento. A SAAI de Volta Redonda, também, em certa localidade, também não realiza o tratamento. A SAAI de Três Rios, a mesma forma. Só que essas concessionárias, elas firmaram um contrato com a população para prestar o serviço parcial. Só a coleta e o afastamento. Elas não firmaram contrato e elas não cobram por isso para realizar as 2 últimas etapas, o tratamento e a disposição final adequada dos resíduos no meio ambiente. Elas cobram proporcionalmente às etapas prestadas. Aliás, no recurso repetitivo, vale ressaltar, registrar, que lá é dito com todas as letras, abre-se aspas, aquelas etapas que representam o dispêndio ao poder público devam ser ressarcidas. Ora, aquelas etapas que representam o dispêndio ao poder público devam ser devidamente ressarcidas. Ora, etapas não prestadas não representam dispêndio ao poder público. Não há que se falar em estar se ressarcindo aquilo que não gerou custo algum. Senhores, se essa tese, né? Você aí que é serventuário da justiça, é bom que o senhor veja o que está acontecendo, mas perceba, se essa tese de dizer que bastaria estar presente uma das etapas para cobrar pelas demais, pelas outras 3, se isso fosse correto, se isso realmente fosse de aplicabilidade, né, no mundo jurídico, isso estaria sendo aplicado em outras regiões, não só na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Porque quando a SEDAI lá tentou desligar das suas estações de tratamento de esgoto, virou caso de polícia. A Polícia Federal e o Ministério Público foi lá e deflagrou a Operação Feng Shui. Na Barra da Tijuca, quando as estações deixam de cumprir a sua função, foi lá a Polícia Civil aqui do Estado do Rio de Janeiro, acho que junto com o Ministério Público, foi lá e deflagrou uma operação. Despejo de esgoto e tratamento lá na Barra de Jacarepaguá, caso de polícia, porque é crime. Na cidade, se jogar esgoto na rede pluvial, é crime. É a multa, 50 a 150 mil reais. Então, senhores, se essa tese, se ela fosse correta, né? Se ela existisse realmente no mundo jurídico, ela tinha que ser aplicada não só na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas em todo o território nacional. Então, todas as empresas, como é o caso que eu citei aqui, da Copasa, né, da Águas do Imperador, da SAAI de Volta Redonda, da SAAI de Três Rios, elas prestam o serviço parcial. Para ela prestar o serviço parcial, por mais óbvio, uma das etapas são presentes. Então, essas concessionárias, segundo esse entendimento, elas poderiam passar a cobrar de forma integral, mesmo continuando prestando o serviço parcial, a coleta e o afastamento. Poderia passar a cobrar pelo tratamento e pela disposição final. Vocês conseguem imaginar que não são só 4 concessionárias, eu citei 4, mas são centenas espalhadas pelo território nacional, dos municípios, são mais de 5 mil municípios? E outra coisa, a SEDAI tentou desligar lá, junto com a Água do Imperador, as suas estações,
para oferir vantagem econômica de forma indevida, ilícita, induzindo nossos usuários a erro que estavam pagando, acreditando que o serviço estava sendo prestado, o tratamento estava sendo prestado e preservando aí o meio ambiente saudável, né? Mas pelo contrário, estava se poluindo a Baía de Guanabara, onde se investe bilhões e ao mesmo tempo se polui. Mas olha só, se essa tese fosse verdadeira, que não existiria mais a obrigação de prestar mais as 4 etapas, apenas uma delas, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal tem que cancelar essa operação, não há razão de ser, e todas as empresas, né, Brasil afora, as concessionárias, que prestam serviço integral de forma correta e cobram pelo serviço integral, porque tem toda a infraestrutura, tem que cobrir os custos lá das estações também de esgoto, essas empresas, como é o caso lá de Vitória, no Espírito Santo, onde a concessionária tem um índice de cobertura de cerca de 90%, elas poderiam passar a desligar as suas estações de tratamento de esgoto. Joga esse esgoto in natura no meio ambiente e elas passariam a oferir o lucro, porque já não teria mais custo algum nas estações nem na disposição final. O dinheiro que entrasse com relação a essas etapas era 100% de lucro. CAESB, parece que de Brasília, eu disse isso lá na segunda turma, quando eu sustentei lá no RESP 1792581, a CAESB também para de tratar, joga o esgoto aqui de Brasília na rede pluvial e manda isso para o meio ambiente. O ministro R. Benjamin, que era o relator do processo, disse que não é bem assim. O que está contratualmente determinado tem que ser cumprido. Jogar esgoto nas galerias de águas pluviais, segundo o ministro R. Benjamin, é uma barbaridade, porque quando chove esse esgoto se volta contra a população, levando doença e morte. Juiz, a decisão dos senhores leva doença e morte para a população, porque se a população é obrigada a pagar por um serviço sabidamente não prestado, se a empresa concessionária ela tem o direito de cobrar e receber esses valores, qual é o interesse dela de implantar esse serviço algum dia? Estão passando décadas, mais de 50, 60 anos que a população paga e o serviço não é prestado e nunca vai ser, porque elas têm o direito de cobrar sem fazer nada. O desembargador Gabriel Zefiro, da 13ª Câmara, ele fez uma comparação. O Brasil é o único país do mundo onde você compra uma passagem para Fortaleza, né, de avião, a empresa te deixa em Salvador e você é obrigado a pagar como se tivesse chegado ao seu destino, Fortaleza. Tem alguma coisa errada. Então, senhores, não é uma questão aqui de tese, corrente majoritária. Não existe isso. A questão pode uma concessionária de serviço público firmar contrato com a opção de não prestar o serviço, de não concluir com o contrato, embora obrigando o consumidor a pagar como se tivesse, a cobrir os custos pelo aquilo que ela deixou de prestar? Sequer ela tem o direito de prestar uma das etapas e cobrar, porque ela tem uma obrigação contratual. O que está contratualmente determinado no contrato é a prestação das 4 etapas. Dia 11 de agosto, às 14 horas, no calçadão de Campo Grande. Você, morador da Zona Oeste, não deixe de comparecer. Os senhores de outras regiões, defenda o meio ambiente, defenda a saúde pública, defenda essa população que está sendo obrigada a pagar por um serviço ao qual ela não usufrui, uma proteção que não tem. Muito pelo contrário, o esgoto dela está sendo despejado na rede pluvial, um sistema aberto, que coloca em risco a sua saúde e a sua vida. Dia 11 de agosto, às 14 horas, no calçadão de Campo Grande. Nos encontraremos lá. Um abraço a todos.